E aí, pessoal, dando continuidade, então, à nossa série de ótica, no vídeo passado a gente discutiu sobre os espelhos esféricos, né, algumas considerações importantes aí, os raios notáveis e tudo mais, e agora a gente vai construir geometricamente essas imagens nos espelhos esféricos, certo? Então, eu começo aqui com o espelho côncavo. O espelho côncavo, ele vai produzir diferentes tipos de imagens e tamanhos, dependendo da posição do objeto em relação ao espelho, tá? Espelho côncavo, muito utilizado, por exemplo, em óticas, em espelhos de maquiagem, porque eles podem produzir, então, uma imagem ampliada, certo? Porém, vamos ver como isso acontece. Falei para vocês, ele vai produzir diferentes tipos e tamanhos de imagens, dependendo da posição do objeto. Então, eu começo, né, com o meu espelho côncavo aqui, e eu vou colocar o objeto além do centro de curvatura. Então, meu espelho é côncavo e eu vou colocar o meu objeto aqui, tá? Então, só para vocês lembrarem, né, essa representação aqui do espelho côncavo, né, que é a parte de trás do espelho. Então, na verdade, eu represento com uma reta aqui, eu só curvo aqui as pontinhas, né, mais fácil, por exemplo, se você for desenhar no seu caderno, é muito mais fácil que ficar desenhando uma circunferência certinho, e aí ele vai ficar fora de escala aí, né? Outra coisa importante, se você for reproduzir esses desenhos, que você mantenha pelo menos em escala aqui o raio de curvatura e a distância focal, ou seja, que a distância entre vértice e foco seja a mesma distância entre foco e centro de curvatura, para que você consiga fazer bonitinho aí os desenhos, tá? Então, vamos lá. Eu fiz o desenho um pouco grande aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele. É um objeto real, tá? Porque ele tá posicionado aqui na frente do espelho, é um objeto real. E ele é uma fonte de luz, primária ou secundária, ele é uma fonte de luz. Então, ele está emitindo luz para todos os lados. Bom, para eu conseguir formar uma imagem desse objeto, eu vou usar aqueles raios notáveis que a gente viu no vídeo anterior, tá? A imagem ela vai ser determinada pela interseção de pelo menos 2 raios refletidos correspondentes a 2 raios incidentes, né, desse objeto aqui. Então, vamos lá, 2 raios notáveis. Vou começar com os mais simples, que é paralelo, foco, foco, paralelo. Então, se eu traçar um raio aqui, ó, paralelo ao eixo principal, que vem da ponta aqui, ó, do meu objeto, ele vai incidir ali no meu espelho côncavo, ele vai refletir passando pelo foco. Então, passou para cá. Um outro raio se ele incidir no foco, ele vai refletir, aqui, incidiu aqui, paralelo ao eixo principal. Tá aqui. Se você quiser, você pode fazer um terceiro raio, ó, passando pelo centro, ele não vai pegar no espelho, mas olha aqui, ó, se ele passa pelo centro, ele reflete sobre ele mesmo. Olha aqui como ele passa bem nessa ponta, nesse ponto de encontro aqui, nessa interseção. Ou se ele incide lá no vértice, então dessa ponta aqui incidiu no vértice, vai refletir com o mesmo ângulo, tá? Incidiu lá no vértice, vai refletir com o mesmo ângulo, vai passar por aqui também. Então, mas bastam 2. E aí você vê que os raios que saíram daqui, eles vão se encontrar de novo onde? Vão se encontrar aqui. Então, a sua imagem está aqui. Que tipo de imagem que nós temos aqui, gente? Bom, primeira coisa, essa imagem é uma imagem real. Por que é uma imagem real? Porque os raios efetivamente se cruzam aqui. Eu vou projetar essa imagem, por exemplo, no anteparo, que teria, sei lá, uma parede, uma tela, onde eu projetaria essa imagem ali. Então, eu vou ter uma imagem real. Ela é produzida exatamente pelos próprios raios de luz, né? Eles refletem e se cruzam aqui. Então, essa é uma imagem real. É uma imagem invertida. Ou seja, de cabeça para baixo.
Não confunda com a imagem enantiomorfa, que a gente vê no espelho plano. Invertida significa de cabeça para baixo, tá? E ainda é uma imagem menor que o objeto. Então, se você coloca o seu objeto real além do centro de curvatura, ou seja, aqui, ó, antes do centro de curvatura, a sua imagem vai ser real, invertida e menor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aproximar esse objeto do espelho e vou colocar ele aqui, ó, em cima do centro de curvatura. Temos ele aqui. Então, eu vou colocar o meu objeto agora aqui em cima do centro de curvatura. E vou passar os meus raios notáveis, né? Vou começar pelos dois mais fáceis, que eu pelo menos acho mais fácil, que é paralelo, né? Incidir o paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Né? Deixa eu prolongar ele mais aqui. Vai refletir passando pelo foco. Se ele incide passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então, ele incide paralelo, reflete pelo foco, incide pelo foco, reflete paralelo. O meu desenho não ficou lá aquelas coisas, mas a tua imagem vai ficar aqui, ó, tá? É aqui que eles se cruzam. E aí, você vai ter o quê? Um objeto do mesmo tamanho, certo? Então, você continua tendo uma imagem real, porque ela é feita efetivamente dos raios, né? Você vai ter uma imagem ainda invertida, mas ela é do mesmo tamanho. Ela é do mesmo tamanho. Então, notem o seguinte, eu aproximei, olha só, ela estava menor. Aí, eu aproximei, botei em cima do centro de curvatura, ficou do mesmo tamanho. Os raios deveriam ter se cruzado aqui, tá? É porque eu não consegui fazer ele direitinho como deveria ter sido feito. Deu um errinho aqui, ó, tá? Mas ele vai se formar bem aqui. Vai ficar do mesmo tamanho. Então, ó, notem que a imagem já aumentou um pouco. Antes era menor, agora é do mesmo tamanho. Outra coisa de se reparar, se o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem também fica em cima do centro de curvatura, tá? Vou aproximar mais esse objeto, vou colocar agora o objeto entre o centro e de curvatura e o foco. Vou colocar o objeto aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. E vou traçar meus raios notáveis. Gente, vocês podem traçar qualquer raio. Aqui, ó, não tinha como eu traçar aquele que passa pelo centro de curvatura, porque o meu objeto estava ali, mas você pode passar aquele, né, que bate no vértice e reflete no mesmo ângulo, tá? Quando você fica em dúvida se tá no ponto certo, traça os 4 raios notáveis para ter certeza, tá? Então, vamos lá. Paralelo, foco. Vamos lá. Vamos ver se agora eu acerto aqui. Foco, né? Aí, foco. Vamos lá, da pontinha ali. Passando pelo foco. Nós vamos refletir, então, paralelo. Tá vendo que o raio se cruza aqui, ó. Mas é o raio que se cruza, né? Temos aqui. Então, olha como é que ficou a minha imagem. Tá aqui, ó, se cruzou aqui, ó. Olha a minha imagem aqui, tá? Ela continua sendo uma imagem real, tá? Porque ela é produzida efetivamente pela reflexão dos raios, então é uma imagem real. Ainda tá de cabeça para baixo, então ainda é uma imagem invertida. Agora, ela é maior do que o objeto, tá? Então, você tem uma imagem aqui maior do que o teu objeto, ok? Então, olha só o que foi acontecendo. Tava menor, fui trazendo o objeto para próximo, ela ficou do mesmo tamanho, trouxe mais para próximo, ela aumentou. E agora eu vou fazer o quê?
aproximar mais um pouco e colocar esse objeto em cima do foco. Vou colocá-lo bem aqui em cima do foco, tá? Coloquei o cara aqui e vou traçar os meus raios notáveis. Vou traçar paralelo foco, né? Porque eu consigo passar em cima do foco. A reflexão, né? Passou ali em cima. Foco. Agora, eu não consigo passar o foco paralelo. Porque como é que eu vou passar daqui de cima, passo pelo foco, né? Ele não vai refletir no espelho, porque vai incidir aqui. Então, eu posso traçar o raio que incide lá no vértice, né? Ele vai incidir lá no vértice e ele vai refletir simétrico, né? Ou seja, com o mesmo ângulo aqui, ele vai refletir aqui. Olha o que acontece. Os raios refletidos ficam paralelos. Se os raios refletidos ficam paralelos, significa que eles não vão se cruzar. Se eles não vão se cruzar, nós não teremos uma imagem formada. É o que a gente tem, que a gente chama, né, de imagem imprópria. A imagem é imprópria, né? Na matemática, quando é que linhas infinitas se cruzam? No infinito. Então, a nossa imagem aqui, quando o objeto está em cima do foco, ela é formada no infinito, tá? Nós temos uma imagem formada no infinito. A gente diz que a imagem é imprópria. E aí, a gente tem uma última posição que eu posso colocar o meu objeto, que é entre o foco e o vértice. Vou trazer o meu objeto para próximo, agora de novo, e vou colocá-lo aqui entre o foco e o vértice. Coloquei meu objeto aqui, vou traçar os meus raios notáveis, né? Vou traçar paralelo foco, paralelo foco. Não consigo traçar o foco paralelo, né? Porque o foco tá aqui para trás, mas eu posso traçar esse cara aqui, que passa no vértice, né? Aqui incidiu no vértice, e ele vai refletir num ângulo, né? Equivalente aqui, igualzinho. Então, vamos lá. Aqui. Olha só, na frente do espelho, esses raios não vão se cruzar, mas eles não são paralelos, tá vendo que eles vão se afastando. Onde é que esses caras se cruzam? Atrás do espelho. Então, você prolonga esse raio aqui refletido, prolonga ele, vou até fazer pontilhadinho, porque ele não tá vindo daqui, né? Quer dizer, a direção dele é essa, mas por conta da reflexão. Prolonguei os raios refletidos aqui, pontilhadinhos. Olha onde é que eles se cruzam. Lá atrás, tá? Então, a minha imagem está sendo formada aqui, ó, onde eles se cruzaram, aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Então, eu vou ter uma imagem, nesse caso aqui, uma imagem virtual. Como no espelho plano, ela está sendo formada atrás do espelho, ela é feita pelo prolongamento dos raios refletidos e não efetivamente pelos raios de luz refletidos. É uma imagem virtual. Não é uma imagem invertida, ela não está de cabeça para baixo, está de cabeça para cima. É uma imagem direita, tá? E é uma imagem maior do que o objeto. É aquele espelhinho de maquiagem, aquele espelho que não tem na ótica, né? Que a gente tá bem acostumado a ver, tá? Agora, para que ele amplie a tua imagem, você tem que posicionar, então, o objeto. No caso, você tem aquele espelho de maquiagem, você posiciona o seu rosto aqui, ó, entre o foco e o vértice, para que você tenha uma imagem virtual direita e maior. Então, é um espelho côncavo que faz isso. O espelho do dentista também é um espelho côncavo, né? E, claro, ele posiciona o espelho para que o objeto que ele está observando, que é o dente, né? Fique entre o foco e o vértice e ele consiga ter uma imagem virtual direita e maior, certo? Já para o espelho convexo, que é o nosso último aqui, é muito simples. Por quê? Porque agora eu vou posicionar o meu objeto em qualquer ponto aqui antes do espelho. Ele vai ficar antes do vértice. Eu não tenho como botar entre foco e vértice, entre centro, entre cima de foco. Não tem como, porque esses pontos, esses elementos do espelho estão atrás do espelho.
Então, qualquer posição que eu coloque meu objeto, ela está antes do espelho, tá na frente do espelho. Então, coloquei o cara aqui e vou traçar, então, os meus raios notáveis. Lembra que bastam 2, vocês podem traçar quantos vocês quiserem. Vou traçar aqui o primeiro, paralelo, e lembra que ele não vai passar pelo foco, mas ele diverge, então ele reflete na direção do foco. Tá aqui o foco, então ele divergiu aqui. Vou prolongar só para vocês verem aqui, ó. Prolonguei, ele vai passar na direção do foco, ó, refletiu ali. De novo, ele não vai incidir no foco, ele vai incidir na direção do foco. Sempre prolonga o raio refletido, nunca o raio incidente, tá? Para você formar a imagem, porque a imagem é formada pela reflexão. Então, ó, incidiu nessa direção, que é a direção do foco, ele vai refletir paralelo. Ó, vou prolongar aqui, ó, a reflexão. Tá aqui, tá? Tua imagem tá formada aqui, ó, cara. É uma imagem virtual. É uma imagem direita. E é uma imagem menor. Bom, mas qual é a vantagem, então, de eu ter um espelho que me dê uma imagem menor do que o objeto? Esse tipo de espelho convexo é bastante utilizado em segurança, às vezes tem no supermercado, dentro do ônibus também, para que o motorista observe se todo mundo desceu do ônibus, às vezes num cruzamento, né, de difícil visualização, eles colocam também esse tipo de espelho, porque ele diminui o tamanho da imagem, porém, ele aumenta o teu campo de visão. E é por isso que o espelho retrovisor lateral do carro é um espelho convexo, porque ele pode até diminuir a imagem, mas ele aumenta o teu campo de visão. Então, isso é uma grande vantagem, certo? Então, outro ponto importante da gente perceber, olha só, toda imagem real é invertida. Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. Toda imagem virtual é direita, certo? Então, temos aí a nossa formação de imagem de espelhos côncavos e espelhos convexos. Até o próximo vídeo, galera!